Mateus capítulo de número 15. Gostaria de compartilhar uma passagem como base, esse texto para nós, e vamos diluir esse tema em todo o trecho da palavra de Deus, mas eu queria guardar esse texto como base, Evangelho segundo Mateus capítulo 15, versículo 21 até o versículo de número 28. Eu não sei vocês, mas eu estou com bastante frio. Então de vez em quando eu ficar fazendo assim com as mãos, né? Imagina tocar hoje aí, né? Enferrujado os dedos. Acordei bem cedo, conversava com o meu presbítero aqui. Eu vim de manhãzinha e o carro estava 10 graus, 10, 11 graus. Eu falei, nossa, está gelado. E cheguei aqui, não estava escuro, eu gosto de vir mais cedo. Eu e o Daniel temos esse costume. E eu não consegui botar a mão no fogo para esquentar, né? Que é gostoso fazer de manhã, né? Liga o fogo ali, dá uma esquentadinha, né? Passa no pão, né? Mas hoje não deu tempo. Então está bem gelado. E a nossa igreja, eu acho que, pelo menos no meu corpo, é a temperatura mais fria que eu estou experimentando aqui em Sorocaba. Não sei vocês, mas eu estou com frio, né? Então, se de repente eu ficar mexendo as mãos, fiquem tranquilos, não estão com dificuldade, estou só com frio, tá? Mateus capítulo de número 15, versículo 21, diz assim: atente a sua Bíblia, aquilo que a palavra do Senhor já diz ao nosso coração. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom, e de repente uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondia palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, acuda-me, socorre-me, talvez na sua versão. E então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha então ficou sã. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo de número 21 ao versículo 28. Esse texto eu queria lhe chamar a atenção para o versículo número 23, quando essa mulher chama a atenção de Jesus, quando essa mulher no momento incomoda Jesus pela estrada, chega perto de Jesus, e ela clama por Jesus várias vezes, diz o texto, e usa de algumas palavras que outras pessoas usaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não incomoda, ela simplesmente pede para Jesus ajudá-la. E o que me chama a atenção, e eu queria compartilhar com você esse texto, é que no versículo 23, Jesus, ouvindo que aquela mulher pedia por compaixão, Jesus, ouvindo que o fato não era por ela, mas era pela filha que ela estava clamando, que estava endemoniada, Jesus fica em silêncio, não responde nada. Eu queria perguntar para você, já dialogando um pouquinho contigo sobre a nossa reflexão dessa manhã: você gosta do silêncio? Vamos fazer um exercício aqui, vamos ver se você consegue ficar em silêncio um pouquinho. Talvez nós, quanto brasileiros, não gostamos de silêncio.
Talvez porque a nossa cultura, nós somos extremamente emocionais, né? Nós dançamos, nós choramos, nós gritamos, nós damos gargalhadas. Inclusive na Copa do Mundo aqui, uma das coisas que as pessoas disseram a nosso respeito quanto brasileiros é que nós somos extremamente ativos, alegres, empolgantes. Isso é cultura brasileira. Talvez bem diferente do alemão, que foi o atual campeão do mundo, que aprenderam com a gente como se comportar em meio a essa alegria, mas no fundo são um pouco quietos, são acometidos. E talvez essa cultura tenha feito a gente desabituar-se ao silêncio. Eu não sei você, mas quando eu chego em casa e a televisão está desligada, o som está desligado, aquele silêncio, parece que alguma coisa está quebrada, né? Acabou a energia? Por que não tem nada ligado? Não tem nenhum barulho sonoro, tem uma coisa errada. E a gente parece que quer mergulhar num som alto, num som barulhento, a gente quer falar, a gente quer conversar, e a gente se empolga e fala cada vez mais alto, porque parece que o nosso convívio tem que ter barulho. Talvez a gente morando aqui em Sorocaba, a gente já está um pouco acostumado quando não tem. No fundo de casa, assim, no prédio nosso, atrás de casa passa uma linha de trem, para quem já foi em casa ali, e ele passa mais ou menos 00:05, umas 2, 3 horas da tarde, umas 6 e pouco, e passa 6 e pouco e 7 e pouco da manhã. Então ele passa direto, e parece que aquele rapaz gosta dos nossos moradores ali, porque chega ali, ele buzina. E vocês já ouviram buzina de trem, né? Então de vez em quando, e ele não buzina à tarde, não buzina no outros horários, ele buzina 6 e pouco da manhã. A primeira semana foi terrível, gente. Eu com a minha esposa, eu falei, eu acho que nós alugamos o apartamento errado. Não vai ser fácil conviver com esse trem. E o trem passa ali, ele treme normal, né? E o apartamento dá aquela mexida. A primeira noite eu achei que a minha mulher estava batendo em mim, né? A cama tremendo e tudo. Eu falei, Jesus de Nazaré. Hoje eu não ouço trem nenhum mais. Ele passa. Esses dias um amigo nosso estava posando em casa, de madrugada ele acordou, eu ouvi ele acordando por causa do trem, ficou desesperado, aquela barulheira. Aí no outro dia, Isaías, você não ouviu o trem? Eu falei, que trem? Aí ele, ô louco Isaías, como assim? Tremia aqui, parecia que ele estava entrando aqui, porque ele dormiu na sala, e o farol vinha de lá assim, do trem de madrugada, parece que acendia toda a claridade da sala. Ele falou, parecia que o trem ia invadir a sala aqui, Isaías. Aí eu brinquei com ele, não ouvi nada. Nem passa trem aqui, é brincadeira sua. Brinquei com ele. Ele falou, você está de brincadeira que você não ouve mais. Eu falei, não ouço mais. A gente acostuma. E quando eu vou para Botucatu, que é uma cidade mais pequena, aqui próxima da minha sogra, cidade dos pais da minha esposa, ali a gente fica num campo, ouve os passarinhos, fica mais tranquilo. E mesmo do lado da minha casa ali tem um matagal, na linha de trem, e quando não tem trem, tem passarinho, tem cachorro. É gostoso ouvir isso, não é? Qual a última vez que você foi para um lugar bem tranquilo, e ali você ficou ouvindo o som dos passarinhos? Ou o som de um instrumento harmônico, como um violino, um cello ou algo assim? Qual foi a última vez que você fez isso? Talvez a gente não goste muito do silêncio. Eu particularmente não sou muito fã. Eu acho que o silêncio é uma coisa devastadora. E o silêncio às vezes nos assusta, porque decretar o silêncio é como talvez a gente ficar um pouco questionando, meio que fora do controle, meio que achando que as coisas estão inseguras, porque ninguém fala nada, ninguém menciona nada, ninguém gesticula nada, nenhum som sai a despeito daquilo que eu estou aguardando. E o silêncio é uma atitude, se você desejar ou não, mas ela vai te acometer espiritual e fisicamente. Não tem jeito. E quando a gente fala do silêncio ensurdecedor, que é o tema da nossa mensagem dessa manhã, eu queria lhe perguntar, você já se deu conta quando Deus fica em silêncio? Como isso é terrível. Talvez o silêncio nosso aqui até é passageiro, a gente sabe, é só apertar um botão e liga o som.
só sair à rua e o carro passa, buzina, barulho. Mas quando Deus resolve ficar em silêncio, quando Deus olha para mim, Deus olha para você, em meio às circunstâncias que estamos vivendo, talvez turbulentas ou não, e de repente Deus se cala. Eu uma vez estava conversando com um senhor, eu estava no asilo, e eu perguntei para ele, o que mais lhe alegrava naquele ambiente? E ele disse várias vezes, os amigos, os irmãos ali, a comida. Mas eu perguntei, o que mais te deixava triste? E eu achei que ele ia responder para mim, não é o lugar e nem o abandono dos meus queridos, mas é o silêncio dos meus entes de não me darem uma palavra durante a semana inteira. Ele ficava extremamente quieto, extremamente chateado, porque naquele lugar onde não tinha ninguém, o que lhe incomodava era o silêncio das pessoas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê esse texto, onde uma mulher clama a Jesus e pede para Jesus, dizendo, Senhor, me ajuda, Senhor, a minha filha está endemoniada, e Jesus não responde nada. Que frustrante, não? Já passou por isso? Perguntar para o Senhor, Senhor, e aí? Senhor, como é que eu vou viver? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que isso está acontecendo com a minha vida? E aí você olha para a palavra de Deus e de repente você abre um texto e de repente lê o texto, Jesus chorou. Senhor, não entendi. Aí você pega a caixinha de promessa e vai lá e tira, e nem um texto te responde. Ou talvez você vai a uma igreja e de repente querendo que a palavra ali chegue ao teu coração, ou uma canção, e nenhuma dessas manifestações ao teu coração lhe responde a pergunta que você gostaria que tivesse resposta. E Deus se cala, Deus fica em silêncio. Eu me recordo no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, quando o próprio profeta dizia, Senhor, até quando clamarei eu e o Senhor não me responderá? Você não é o único, meu irmão, que pergunta e Deus se cala. Ou talvez quando você olha para o Salmo 22, versículo 2, o salmista Davi dizendo, Deus meu, eu clamo a ti de dia e de noite, o Senhor em nada me responde. Mais um personagem, seja bem-vindo ao clube. Ou talvez lá em Gênesis capítulo 22, quando você vê Abraão sendo levado ao monte para ser provado, e no coração, talvez ele não compartilhava com o filho, filho, papai vai te matar lá em cima, filho, papai vai te levar para sacrificá-lo lá em cima, foram ordens do Senhor. Talvez ele não tenha dito nada, e creio que não tenha dito, mas no coração aquela oração com Deus, Senhor, o Senhor não vai me responder, Senhor, o Senhor vai me deixar chegar lá em cima, Senhor, eu vou chegar lá e vou ter que sacrificar meu filho, é verdade isso tudo mesmo? E parece que quanto mais ele subia, mais o tempo passava, mas mais longo ficava aquela subida, e Deus não falava nada. Ou talvez no Salmo de número 13, versículo 1, quando o salmista diz, para sempre te esquecerás de mim, que alguns estudiosos dizem que é a expressão que Jesus disse lá no texto de Mateus capítulo 27, versículo 46, quando na cruz Jesus diz, por que me desamparaste? É menção do texto de Salmo de número 13, versículo 1. O próprio Jesus sentiu Deus se calando diante de uma situação. E a pergunta é, por que você acha que Deus age desta forma? Por que de vez em quando Deus se cala? Você, quanto pai, já se calou diante de alguma ação dos seus filhos? Por que você se cala? Você, quanto mãe, já se calou diante de algumas ações dos teus filhos? Ou nós, quanto líderes, algumas ações da igreja, algumas coisas que estão acontecendo e eu prefiro ficar em silêncio. Já passou por esse momento? Eu queria te fazer compreender um pouquinho nessa manhã, de forma muito simples, por que Deus age assim? Por que às vezes eu não sou respondido? Por que existem circunstâncias em que Deus nos escapa ao controle? Eu gostaria que você guardasse essa expressão. Parece que existem momentos onde Deus nos escapa ao controle.
Por que o Senhor não responde, Senhor? Eu te liguei, mandei e-mail, mandei SMS, te mandei o WhatsApp, e o Senhor não me respondeu. Por que te calas diante das minhas indagações, Senhor? Se você pudesse, faria isso, não faria? Por que Deus faz isso com a gente? Eu queria lhe dar algumas sugestões para você talvez compreender, que algumas somam com o texto aqui de Mateus capítulo 15, e outras também somam com a dimensão de toda a Bíblia. E a primeira coisa que eu queria que você pensasse é que de vez em quando Deus se cala por causa da minha e da sua rebeldia deliberada. Vou repetir: de vez em quando Deus se cala por causa da minha ou da sua rebeldia deliberada. Como assim? Eu vou tentar te explicar um pouquinho para você compreender. Nós vivemos hoje num tempo de muita desobediência, vocês há de convir comigo, não é? É filhos desobedecendo os pais, filhos desobedecendo autoridades, é pais desobedecendo autoridades, sendo instrumento para os filhos, e assim, desobediência ao monte. E infelizmente nos dias de hoje, na vida espiritual, nós estamos taxados também porque muitos de nós têm entregado a sua vida ao pecado, e ao pecado de verdade. Quando eu digo pecado de verdade, não digo que está pecando só, eu digo que está conscientemente pecando. Quantos de nós talvez sabemos que estamos fazendo as coisas erradas e continuamos mantendo no mesmo erro e fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes? Isso é rebeldia deliberada. Eu sei que eu estou errado, eu gosto de estar errado, mas eu vou continuar errado. E por causa disso, Deus não nos ouve. E por causa disso, muitas vezes Deus, na sua autoridade subliminar, lá em cima no céu, na sua divindade, Ele olha para nós e se cala. Por quê? Porque Ele gostaria que você ouvisse o que Ele tem para te dizer, e às vezes nós não ouvimos. E nós não ouvimos não é porque Ele não quer falar, mas é porque o nosso pecado tem nos afastado de Deus. E eu gosto do texto de Isaías 59, no capítulo 59, versículo 1 e 2, quando o próprio Deus, a partir do profeta Isaías, dizendo: não são os meus ouvidos que estão encolhidos, e nem as minhas mãos que estão recolhidas para não poder lhes salvar, mas são os pecados de vocês que me afastam de vocês. Muitas vezes Deus quer falar, e está tentando falar, e gritando ao teu coração, porém o problema é que a minha rebeldia, por achar que o pecado não é mais pecado, por achar que o pecado é relativo, por fazer o que eu quiser com o pecado, tem me feito não ouvir mais Deus. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, mencionei esse texto ontem com um garoto que eu estava conversando, que o texto diz que quem insiste no erro, depois de muitas repreensões, continua ali, endurece a cerviz e é repreendido de uma forma inusitada, sem que haja cura. Ou seja, você que várias vezes é chamado a atenção, já viu isso, pais? Quando você chama filho, não faz isso, ele vai lá e faz. Filho, não faz isso, não vai lá e fez. Filho, não faz isso. Aí o filho faz de novo, você vai lá e dá uma cintada nele. Por que eu apanhei? Eu já te avisei 3 vezes, já te avisei 5 vezes, agora você vai apanhar. Eu apanhei quantas vezes do meu pai assim? Eu tinha um aviso, ele me avisava, ele me falava de novo, ele tentava me acudir, e eu não ouvia, porque eu achava que o meu controle ou as minhas ações eram melhores e maiores daquilo que Deus tinha por mim. E aí quando vinha a correção, doía. Mas não é porque Deus não me corrigiu antes, mas é porque eu não dava ouvido para o meu pai. E eu queria lhe incomodar, porque há momentos em que Deus para de falar e deixa eu e você colher as consequências dos nossos atos, porque tem gente, e eu e você às vezes nos encontramos assim, que só aprende com a dor, não é verdade? Isso não é sábio. Sábio seria eu e você olharmos pelos erros dos outros, inclusive num manual de instrução, e percebemos que se continuarmos por esse caminho, nós vamos errar, vamos cair e vamos sofrer. Mas nós insistimos em sofrer,
em querer aprender com os próprios erros. E quando aprendemos com os próprios erros, ou queremos assim, hora ou outra você não ouve mais a voz de Deus, porque Deus está querendo te dizer: meu irmão, não vai por aí. Não vai por aí, não namore essa pessoa. Não se entregue a essa pessoa. Não faça esse tipo de relacionamento. Não vá para esse lugar. E nós nos calamos porque a gente não está conseguindo ouvir, porque nós queremos aquilo. E aí de repente Deus se cala e a gente não consegue mais ouvir. E de vez em quando, eu até ouvi uma ilustração esses dias, que uma pessoa caiu no poço, e naquele poço ele olhava e tinha um monte de pedras no poço, e ele não conseguia entender por que tinha aquelas pedras no poço. Aí o sábio dizendo para ele: aquelas pedras foram algumas que o próprio Deus lançava na sua janela para te acordar, para te chamar a atenção, para você abrir os ouvidos e ouvi-lo, antes que você caísse no poço. Então elas estão ali para te lembrar: ó, você foi avisado antes. Nada é do dia para a noite, tudo é processual. E infelizmente, às vezes, em 1 Timóteo capítulo 4 vai dizer isso, que o Espírito claramente nos últimos dias vão abandonar alguns, e por abandonar vão se apostatar da fé, e o seu coração vai ficar cauterizado. E talvez é o coração da igreja, às vezes nos dias de hoje, talvez não seja o seu. Não ouve mais Deus, por quê? Porque está cauterizado, porque amalgamou-se do pecado, tornou-se tão próximo que não faz mais diferença. Então, meu querido, eu queria te desafiar, porque Deus age com juízo, e isso não torna Deus ruim por Ele não te falar. Não faz Deus ruim, pelo contrário, o exercício do juízo é a manifestação da justiça, que é uma das facetas do amor de Deus, e este não pode de forma alguma ser separado. O amor e a justiça são intrínsecos em sua divindade. Se você está rebeldemente contra Deus, você vai ter dificuldade de ouvi-lo. Então talvez hoje você esteja em silêncio, ou Deus esteja em silêncio a seu respeito, não é porque Ele quer, mas é porque você criou uma muralha, uma barreira, da qual pecado tem lhe afastado de ouvir aquilo que Deus quer lhe dizer. A segunda consideração que eu queria que você pensasse é que, além de Deus não nos ouvir porque estamos em pecado, estamos errados, e essa mulher também estava numa situação dessa em função da sua cultura, mas a segunda consideração que eu queria que você pensasse é que Deus também não fala com a gente, ou fica em silêncio, porque eu e você já sabemos a resposta. Deixa eu te tentar compreender isso de forma mais simples. Quando Danilo, agora que você é pai, o mais coruja dos nossos, né? Quando bebê, ou quando a criança estiver grande, maior, toda falando papai, Danilo, pegando o violino, quebrando, né? Aquela coisa toda. É gostoso quando o filho fala com o pai e de repente o pai fala: filho, você vai fazer isso? Vou. E o filho não faz. Aí o filho chega ao pai: pai, o que é para eu fazer? Filho, para você fazer isso. Aí o filho vai lá meio, né, esquece. Pai, o que é para fazer mesmo? Que olhada você dá para o seu filho? Meu pai faz assim para mim, do tipo: eu já te disse várias vezes, eu já te disse o que você precisa fazer. Por que você está voltando a falar comigo? Porque às vezes a gente se desconcentra, não desconcentra? A gente é filho. Ou às vezes a gente é sem vergonha. Porque a gente não quer, ou vai que o pai esqueceu, né? Pai, o que era mesmo? Eu era mais sem vergonha do que esquecido, porque a minha memória é muito boa. Eu era sem vergonha. Pai, o que era mesmo? Aí o pai olhava para mim: lembrei. Lembrei, pai, na hora, lembrei do que é. Às vezes a gente faz isso com Deus. Às vezes a gente busca, a gente clama, a gente ora, a gente pede, e não tem nada de errado em fazer isso. Pelo contrário,
Faça isso mesmo, clame a Deus, busque a Deus, ore, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, Deus está te dando toda a liberdade de você falar com Ele, inclusive a partir da oração. Mas existe um grande problema que Deus às vezes não fala, não responde de novo, ou várias vezes o que eu e você está pedindo, ou estamos aguardando, porque Ele já respondeu. O que Ele está aguardando é uma atitude, e não de novo uma oração. Vou repetir, é que muitas vezes Deus se cala aguardando de mim e de você, não é uma palavra, mas é uma atitude, da qual eu e você às vezes não estamos tendo coragem de fazê-las. Deixa eu te mostrar na palavra de Deus algumas coisas sobre isso. Lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 15, quando eles saíram do povo do Egito e chegaram diante do mar, Moisés de repente naquele problema todo olhou para a situação e foi para Deus e perguntou para o Senhor, falou: e agora, Senhor? E o que Deus respondeu para Moisés? Porque clamas a mim? Manda o povo marchar. Não sei se vocês viram ano passado, na internet tem, coloca lá no YouTube, uma mulher que perdeu a prova do Enem do final do ano passado, não, 2013, é o ano passado, ela perdeu a prova do Enem. Ela chegou correndo, estava no portão, gritando ali no portão: eu perdi, não pode, eu cheguei atrasado. Aí o pessoal perguntando, chorando, entrevistando: o que aconteceu? Eu parei para fazer oração e perdi a hora. A culpa é de Deus? Era hora de orar ou era hora de fazer prova? Minha irmã, orar já tinha sido, estudar já passou, agora é de você sair da sua casinha, pegar o seu ônibus, ir para o ponto de ônibus, pegar o ônibus, ir para a faculdade, o lugar que você vai, entrar na hora certa, senta na sua carteira, pega a sua prova: Senhor, agora eu vou orar. E a gente às vezes fica querendo respostas de Deus, das quais Ele já nos deu, e a gente quer ficar orando. Meu irmão, tem coisa que não tem que orar, tem que agir, porque Ele já respondeu. Tem coisa que não estou dizendo desprestigiando a oração, pelo contrário, eu sou apaixonado, faço e instruo a fazê-lo, o próprio Jesus o fazia sempre. Mas tem coisas que não tem que orar mais, porque Ele já te respondeu. O que nos falta é a atitude. E aí o pai lá em cima, como meu pai olhava para mim, vai dizer assim: já te disse. E o problema é que nos falta duas coisas: atitude e obediência. E uma soma a outra, porque a gente só não age porque a gente não quer obedecer, porque talvez a obediência não é o que a gente gostaria que fosse. Talvez a obediência vai contra a nossa fé, ou vai contra o que eu gostaria nos meus planos e projetos para a minha vida. Senhor, mas você tem certeza? Será que Deus não errou o endereço do e-mail? Será que Deus não mandou a mensagem errada? Certeza que é para obedecer? É, meu irmão. Então existem situações talvez na sua vida que Deus não está lhe respondendo, porque Ele já te respondeu faz tempo. Ele já te respondeu faz horas, faz dias. O que você precisa é só ouvir o seu coração e obedecer o que você precisa obedecer. Tomar atitude. Qual tem sido talvez na sua vida? Essa semana, conversando com um jovem, ele dizendo sobre a sua família: meu pai, minha mãe, lamuriando ali, falando tal. E eu falei para ele esses dias, falei: cara, a gente já conversou sobre isso começo do ano, aqui de Sorocaba. E você fez o que diante daquilo que a gente conversou? Ah não, eu não senti que era o tempo. Aí eu tive que dizer para ele, falei: então, meu irmão, se você não sente que Deus no tempo dele fala com você e você tem seu tempo para obedecer, meu irmão, então é você e Deus. Mas eu não consigo entender que algumas palavras Deus fala para a gente para daqui a uns 10 anos obedecer. Eu não sei se Ele falaria assim, não. Se Deus está te respondendo, é para você fazer hoje, você não acha? Ainda mais para a restauração da tua família. Qual que é esse tempo que você está achando que Deus está te dando? Que argumento estranho esse que a gente dá às vezes, né? Não é chegado o tempo ainda. E eu ouvi esses dias que eu estava em viagem no acampamento, um adolescente dizendo que Deus ainda não me deu a hora certa de eu pedir, de eu perdoar os meus pais. Eu fiquei perguntando, eu falei: poxa, eu nunca vi isso na Bíblia. Deus dá prazos
tão longos assim para ação de perdão. Eu nunca vi na Bíblia, pelo contrário, eu já preguei aqui isso com vocês, já ensinei a palavra de Deus, quando o próprio Evangelho de Mateus, Jesus dizendo, quando alguém tiver alguma coisa contra você, vá depressa, imediatamente, agora, acertar com ele, não tem tempo, é agora, porque essas coisas não pode dar, porque o inimigo usa essas brechas para acabar com a tua vida. E a gente diz ainda, da parte de Deus, Deus ainda não me disse que eu preciso fazer. Eu acho que está faltando a gente ler a Bíblia. Está faltando experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, e aí obedecer, e não ficar dizendo que Deus não disse, eu disse porque Deus já disse. Está aqui, ó. Então talvez Deus se cala, meus irmãos, porque a gente já sabe a resposta, o que a gente não sabe é ter coragem para obedecer e ter atitude. E a terceira que eu queria lhe confortar o coração, Deus de vez em quando se cala a nosso respeito, porque Ele está concretizando a palavra dEle, porque Ele está concretizando a promessa dEle na nossa vida. E eu nem sabia que, eu não tinha pego o boletim essa semana. Deus tem feito maravilhas aí com a gente, a canção, e até o Alex foi lá pedir a cifra, deu certo? Ajustou, que benção. E eu não tinha preparado, não fui eu que fiz o boletim, dessa vez foi o pastor Daniel, e a gente não conversou sobre ele. Eu falei, não, fica tranquilo. E semana passada a mesma coisa. E eu queria falar um pouquinho, porque Deus se cala por causa da promessa dele na nossa vida. E eu queria que você, nessa última ideia, pensasse um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente não entende por que Deus permite que a gente passe por situações difíceis. Promessa de Deus. Às vezes nós não entendemos porque Ele permite que a gente passe por problemas e situações contrárias, porque Deus é bondoso e amoroso, mas como mesmo em situação tão contrária, eu posso olhar para Deus e dizer, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Mas eu estou vivendo com problemas, eu estou vivendo situações horríveis, desamparado às vezes. Meu irmão, você já aprendeu aqui, eu queria lhe reformular, de que quando você aceitou Jesus, você não aceitou um Jesus que vai te livrar dos problemas. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele diz, a palavra dele, a promessa dele é o quê? Eu que estou convosco todos os dias. Fica tranquilo, você não vai ficar desamparado. Já falamos isso semana passada. Mas o fato é que hoje nós estamos ouvindo, muito do que se fala é que a gente não vai ter problema. E quando a gente entra nesse âmbito da promessa de Deus, a gente fica, poxa, mas se Deus prometeu. Eu estava ouvindo hoje de manhã Marquinhos Gomes, quando ele diz, a promessa de Deus não morre não, enquanto a promessa não se cumprir. Várias canções sobre promessa, eu ouvindo, tentando compreender algumas expressões dessas canções. E hoje a gente tem muito dessas de promessas, mas será que nós sabemos viver a promessa de Deus? E eu queria lhe ajudar a fazer isso, também lidando com o meu pai. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui para a escola. Eu sou 1 ano, 1 mês, 6 dias e 4 horas mais novo que meu irmão, Oséias. É exatamente isso. Eu nasci 1h30, ele nasceu 5h30. E meu irmão, a gente é muito grudado, muito próximo. E meu irmão teve a época de ir para a escola, com 7 anos, quem lembra aí, que é um pouco mais antigo, que ia na escola só aos 7, não tinha prezinho, necessidade nenhuma. E eu era muito grudado e meus pais pediram para o meu professor, a escola, deixar eu ir para a escola com 6 anos de idade. E de repente falaram, poxa, tudo bem, né? Não sabemos como é que é Isaías, vai com 6 anos, tudo bem, vai com 6 anos para a escola, vamos ver se vai dar certo. Deu certo, graças a Deus, gostei, continuei, fui embora, 6, 7 anos. Então eu estudei sempre junto com o meu irmão, sempre juntinho, eu e Oséias. Só que quando eu passei para o 1º ano, meu pai disse para mim, eu vou te dar uma bicicleta quando você passar para o 2º ano. Até hoje eu estou esperando a bicicleta, meu pai. Não sei se é o 1º ano da 2ª faculdade, 3ª faculdade, não sei qual que é o 1º ano de qual curso, mas até hoje meu pai não me deu minha bicicletinha. E eu ficava esperando, eu passei para a 5ª série, eu perguntei para meu pai, pai, é esse 1º ano agora que o senhor vai me dar a bicicleta? Aí meu pai dizia, calma meu querido, há um tempo para toda promessa. E eu nunca consegui compreender aquilo lá naquela época, que isso era a palavra de Deus no meu coração, que toda promessa, ela passa pela prova do tempo, toda
Toda promessa passa pela prova do tempo, porque seria tão fácil dizer para vocês: meus irmãos, hoje Deus vai fazer isso, quando? Amanhã, tal hora, tal. Não, Deus vai fazer quando? Deus proverá. Aí o nosso coração fica: ai Jesus, por que não parou antes? Por que teve que dizer isso? Toda promessa passa pela prova do tempo, e às vezes Deus se cala, porque esse tempo que Ele está agora concretizando a promessa na minha e na sua vida, é para eu e você, primeiro, aprendemos: será que eu vou conseguir descansar nesse tempo onde eu não estou sendo respondido? E mesmo assim, saber que Deus continua comigo. Você tem essa tranquilidade? Isso é promessa de Deus. Ele mesmo diz que não vai nos desamparar. Salmo 37, versículo 5: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você é capaz de fazer isso? Segunda consideração que eu queria que você pensasse sobre a promessa de Deus, é que além da promessa, o tempo dele é o tempo dele, e o meu tempo e o seu tempo são os nossos, e são diferentes. E pasme o teu coração, normalmente são extremamente antagônicos, né? Como eu gostaria que Deus me respondesse logo, mas como eu gostaria que algumas coisas Deus não respondesse logo. Passa também pela prova da dependência. Toda promessa passa pela prova da dependência. E hora ou outra, Deus olha assim para mim, como meu pai olha para mim, na promessa, dizendo: e aí, vai confiar? E aí, meu querido, vai descansar? Por isso eu queria que você guardasse, para a gente concluir, Isaías 64, versículo 4. Se você puder um dia ler esse texto, leia. Ele diz assim: desde os tempos mais antigos ninguém ouviu, e nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que sempre trabalha para aqueles que o esperam. Meu irmão, talvez você esteja nesse tempo de silêncio, não vendo Deus trabalhar, mas eu queria lhe dar uma refutação bíblica, dizendo: Deus nunca deixou de trabalhar. Ele, mesmo em silêncio, está trabalhando a nosso favor. Segunda consideração, Mateus 28, 20: eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Ter confiança e fé em Deus, mesmo no silêncio, é saber que pode estar em silêncio, mas se Ele estiver comigo, eu estou bem. Lembra de Jesus no barquinho? Os discípulos todos desesperados, e de repente Jesus dormindo no barco, e Jesus acorda e olha para eles, e eles desesperados, eles perguntam: ué, que vocês estão apavorados? Meu irmão, mesmo que esteja só dormindo, mesmo que esteja em silêncio, nunca abra mão de Jesus na sua vida. E terceiro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, você conhece bem esse texto: lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque o que Ele tem feito? Ele tem cuidado de vós. Deus está em silêncio? Às vezes Ele fica em silêncio, sim, meu irmão, que é para eu e você, com introspecção, analisarmos a nossa vida. Deus fica em silêncio às vezes, é para que eu e você possamos agir mais do que ficar pedindo. E Deus age em silêncio porque eu e você precisamos depender dEle como uma concretização da promessa. E tem meu querido vai preparar para a gente cantar essa última canção, mas eu queria, Carlos Novaes tem um poema dele muito lindo, eu queria ler para você. Diz assim: às vezes Deus fica em silêncio, parece distante, inatingível, parece que não ouve, parece que não vê, em silêncio que fere os ouvidos. Às vezes fica em silêncio. Por quê? Como entender? Precisamos do silêncio de Deus. Deus em silêncio faz com que ouçamos melhor a nossa própria consciência. Deus em silêncio faz com que roucas vozes ao redor de quem também sofre ou está sofrendo cheguem até nós. Deus fica em silêncio porque não tem pressa, e havemos de aprender a esperar um pouco mais e a confiar. Deus, que sempre fala, às vezes fica em silêncio, e é preciso muita atenção redobrada para ouvir, para entender, para compreender o silêncio de Deus. Vamos cantar
Deus de promessa, e assim nós vamos partir para o nosso encerramento do culto desta manhã.